Oi gente, meu nome é Tamara e eu vim finalmente trazer para vocês o meu projeto de leitura de Stephen King. E hoje começando com o livro Carrie. Talvez o Stephen King seja o meu escritor favorito, mas eu sempre fico em dúvida em qual livro dele pegar para ler primeiro. Os livros dele se tornaram um grande universo único, então acaba que em livros mais novos você pega spoiler de livros passados se você ainda não leu, então pode ser que estrague um pouco a experiência. Então, para não passar por isso, eu escolhi fazer um projeto de leitura para ler todos os livros publicados pela ordem cronológica. Então, desde o primeiro livro que ele publicou até os seguintes, o que eu sei que vai demorar bastante, muito na verdade, porque ele lançou um livro esse ano e já tem livro programado para lançar no ano que vem, então ele não para de lançar livro. George Martin bem que podia aprender um pouquinho com ele, né? Eu já tinha, na verdade, começado esse projeto alguns meses atrás, mas como eu resolvi criar o canal, eu achei que seria mais interessante eu fazer os vídeos desde o primeiro livro, desde o comecinho, para ficar tudo bem completo no YouTube. O primeiro livro, então, publicado dele é Carrie, a Estranha. No original, na verdade, é só Carrie, aqui no Brasil que ficou Carrie, a Estranha, a gente colocou esse subtítulo a mais. Na introdução desse livro, a gente descobre várias coisas legais sobre o próprio Stephen King, na verdade. Antes de escrever esse livro, o Stephen King ele fazia vários contos, mas contos rápidos para receber um dinheiro rápido. Ele trabalhava numa lavanderia, depois começou a dar aula, a trabalhar como professor, mas o salário que ele recebia não era o suficiente para ele sustentar a família dele de 4 pessoas. Aí com isso ele começou a escrever contos para poder ganhar o dinheiro extra. Chegou um ponto que quando algum dos filhos dele ficava doente, a esposa dele falava para ele criar um monstro porque eles estavam precisando de um dinheiro rápido. Quando ele começou Carrie era justamente isso que ele precisava, ele queria escrever um conto rápido para conseguir ganhar um dinheiro mais rápido. Só que aí, conforme ele foi desenvolvendo a história, ele percebeu que ele não ia conseguir fazer só um conto, que aquilo ia acabar virando um livro, que ia acabar virando um romance. Aí ele jogou as laudas que ele tinha escrito fora e desistiu. A esposa dele, que foi quem pegou as laudas do lixo e falou pra ele, não, tem alguma coisa aqui, continua a escrever. Então esse livro só existe hoje porque a esposa dele fez ele continuar. Talvez tudo que a gente tenha hoje do Stephen King seja porque no final das contas a Tabitha não deixou ele jogar essa história fora. Sobre a história do livro, eu acho que não tem ninguém que não conheça. Mais de um filme foi feito, na verdade, baseado nesse livro. Nesse livro, então, a gente tem a história da Carrie, que é uma menina que ela tem o poder da telecinesia. O que é isso? Ela consegue mover objetos com o poder da mente. Isso desde pequenininha. Ela não tinha muito controle sobre, dependendo do estado mental dela, ela tinha mais força ou menos força, mas esse poder ela já tinha desde sempre. A mãe da Carrie, ela é uma pessoa extremamente religiosa, daquelas que vê pecado em tudo. No livro a gente vê que até ter relações com o próprio marido ela considerava ser um pecado, então ela não encostava nele. Ela era bem doida, na verdade. Quando a Carrie estava fazendo alguma coisa que ela não queria e ela queria que a Carrie mudasse de ideia, ela começava a se auto-machucar, se auto-ferir, para ver se a Carrie mudava o que ela ia fazer. Por qualquer coisa também, ela trancava a filha no armário, deixava o dia inteiro a filha trancada no armário e fazia ela ficar lá rezando, pedindo perdão pelos tais pecados que ela tinha cometido. Na escola, a Carrie era extremamente fechada, ela não tinha amizade com ninguém, as pessoas não achavam ela bonita, então zoavam ela, sabiam como a mãe dela era religiosa e isso também era motivo de piada. Então ela sofria em casa e sofria na escola também com o bullying das outras meninas e dos meninos também. Aí um dia, para ajudar, depois de uma aula de educação física, enquanto todas as meninas estavam tomando banho naqueles banheiros onde não tem divisória, só um monte de chuveiro, a Carrie tem a primeira menstruação dela na frente de todo mundo. Só que a mãe da Carrie, sendo essa pessoa que ela é, nunca explicou nada pra Carrie o que era isso. Não falou que isso ia acontecer um dia, não falou que era natural, não falou nada. Então a Carrie achou que ela estava morrendo, achou que ela estava morrendo de hemorragia, ficou desesperada, começou a chorar, começou a gritar. E as meninas vendo aquela cena, ela já tinha 16 anos, ninguém imaginou que ela não sabia o que era isso. Começaram a atacar um monte de coisa na Carrie, zoar, xingar. Até a professora que chegou para ajudar, ela não sabia exatamente o que fazer, porque ela não imaginava que a Carrie não sabia o que estivesse acontecendo. Nessa cena, inclusive, como a Carrie tá desesperada, como ela tá assustada, ela não sabe o que tá acontecendo, no livro fala que uma das luzes estouraram do nada, que a gente sabe que foi a Carrie, no desespero dela, acabou sem querer estourando uma das luzes do banheiro, por exemplo. Pra você ter uma ideia de como funciona o poder dela, ela não tem exatamente controle no que ela faz, as coisas acontecem de acordo com como ela se sente. Se ela sente medo, se ela sente raiva, se ela se sente desesperada, esse poder dela acaba se manifestando e alguma coisa acontece. Nada disso é um grande spoiler, na verdade, isso acontece já logo no começo do livro, e desses acontecimentos saem várias consequências para as pessoas que estavam envolvidas, seja castigo, seja arrependimento, tudo que acontece depois tem meio que o início nesse dia, nessa cena dela no banheiro, passando toda aquela vergonha.
Em uma tentativa de uma das pessoas que ficou jogando coisas na Carrie na cena do chuveiro, a Carrie acaba sendo convidada para o baile, que aí é onde acontece toda a cena que a gente já conhece do filme. Esse livro ele é escrito em forma de reportagem, em forma de documentário, então a gente vê pessoas que estiveram no baile e familiares das pessoas que estiveram no baile sendo entrevistadas e contando o que aconteceu naquele dia, antes, durante e depois do grande acontecimento do baile daquela noite. O livro inclusive fala da telecinesia como se ela fosse realmente estudada, como se houvessem outras pessoas com esse tipo de poder, o que faz com que essas pessoas sejam capazes de fazer isso, como funciona a mente, o corpo dessas pessoas e coisas do tipo. Então ele é realmente como se fosse uma reportagem, como se aquilo tudo fosse verdadeiro, como se o que aconteceu com a Carrie pudesse acontecer com outras pessoas, como se acontecesse realmente com outras pessoas. Uma reportagem, o estudo chega a abordar o que fazer, como controlar, como lidar com pessoas como a Carrie, já que eles falam que ela não é única, existem outras pessoas que também têm esse mesmo dom de mover as coisas com a mente. Não vou falar que esse tipo de escrita de parecer uma reportagem me agradou muito na história, mas ela não fica devendo nada, ela não estraga a história. Desde o começo a gente já sabe sim o que vai acontecer no final, mas eu já sabia de qualquer forma. Esse livro é extremamente famoso, o filme é extremamente famoso, então por mais que antes de ler o livro eu não tivesse visto o filme inteiro, eu já sabia o que aconteceu, eu já sabia qual era o acontecimento principal desse livro. O livro é bem interessante, ele é bem legal, dá uma raiva enorme da mãe da Carrie, dá uma raiva de todo mundo na verdade, mas da mãe da Carrie dá uma raiva muito grande. Ela é aquele tipo de pessoa que tudo o que ela faz, ela usa Deus como desculpa. O legal do livro também é que a gente tem os pensamentos da Carrie também aqui, não é só a reportagem em si. A gente consegue ver o que a Carrie está pensando no decorrer dos acontecimentos. A gente vê que ela não é tão inocente assim. No filme parece que ela só é a coitada da história. É claro, ela sofreu pra caramba em casa, ela sofreu pra caramba na escola, ela sofre o livro inteiro, mas ela não tem aquela mente pura que parece que ela tem. Que no final, que aquilo que acontece com ela foi algo como um reflexo, digamos assim. Não, a gente vê todo o pensamento dela, toda a maquinação dela para aquilo que ela faz. E isso foi bem legal de se ver no livro. Eu gostei bastante desse livro, com certeza não é o meu livro favorito do Stephen King, mas esse foi o primeiro romance que ele publicou. Levando isso em consideração, é uma obra muito boa. Já é uma obra muito boa, mas pensando que é o primeiro livro da pessoa, o primeiro romance da pessoa, ele já começou muito bem. Eu não sei outras, mas essa edição aqui tem uma introdução escrita pelo Stephen King que ele fala da onde ele se baseou, da onde saiu a ideia para escrever essa história. É muito interessante, não deixa de ler essa introdução. Toda vez que eu terminar um livro do Stephen King que tem uma adaptação, a intenção é ler o livro e depois já assistir a adaptação. Foram 3 adaptações diferentes. Eu só sabia, na verdade, da existência de 2, a terceira eu achei por acaso. A primeira delas é de 1976, que eu acho que é o mais conhecido, inclusive eu acho que talvez seja o melhor. Os efeitos, como é um filme mais antigo, acaba devendo numa coisa ou outra, claro, para os nossos olhos agora, né? Mas na época ele foi extremamente bem feito, ele ainda vale a pena de ser visto hoje. Eu gostei pra caramba dele, eu acho que dos 3 foi o que eu talvez tenha gostado mais, inclusive. A segunda adaptação é de 2002, mas não era na intenção de ser um filme, era na intenção de ser um episódio piloto de uma série. Nessa série, a intenção era que a Carrie se mudasse daquela cidade, fosse para outro lugar, para ajudar pessoas que fossem como ela, para ajudar pessoas que tivessem o poder da telecinesia também. E das 3 adaptações, acho que essa talvez no decorrer do filme seja mais fiel, ela é menos apressada, mais parecida mesmo com o que a gente vê no livro. Com exceção do final, que esse final ele foi extremamente diferente, que mostra a Carrie tomando um outro rumo completamente diferente para ajudar outras pessoas, que é bem longe do que acontece no livro. Mas mesmo sendo bem diferente, eu achei uma ideia bem interessante, acho que até daria uma série legal, mas acabou não indo pra frente. Tem o episódio piloto e foi só isso que aconteceu, não acabou virando série mesmo. A terceira adaptação ela é de 2013 e ela é praticamente idêntica de 1976. É exatamente a mesma história, onde ela é diferente do livro, onde o primeiro filme é diferente do livro, esse filme também é. Ela é um remake do primeiro filme mesmo. Ele não é mais uma adaptação do livro, ele é um remake do primeiro filme mesmo, o que acaba fazendo que a existência dele seja um pouco injustificada. Os efeitos são melhores do que o de 1976? É claro, a gente tem mais tecnologia agora,
Mas se isso não te incomoda, eu acho que o de 1976 é uma pedida muito melhor do que o de 2013. Mas se você é que nem eu, assiste os três também, eu assisti os três, eu gostei dos três. Adaptações muito bem feitas dos três filmes, então eu acabei gostando mais do primeiro. Se você não liga para filmes com efeitos mais antigos, o de 1976 acaba sendo o melhor. A única grande diferença que a gente tem nesse filme de 2013 é que, além de tudo que elas fazem para Carrie, elas ainda conseguem postar tudo isso na internet por causa do smartphone, que eles podem filmar e colocar na internet, o que na época não tinha. Então, finalmente é isso. Recomendo muito o livro. A escrita não é das melhores do Stephen King, mas claro, é o primeiro livro dele, mas eu gostei pra caramba, recomendo pra caramba o livro. Recomendo o primeiro filme, talvez mais do que o último também, mas acho que eu não consigo escolher, todos os dois valem a pena. Então é isso, esse foi meu primeiro vídeo para o projeto Stephen King. Eu pretendo fazer um desse por mês, um livro dele por mês, sempre seguindo a ordem cronológica de publicação, junto com os livros publicados no nome do Stephen King. Eu quero colocar também os livros publicados sob o nome de Richard Bachman. Acho que eu só não vou conseguir falar de Rage, mas de todos os outros eu quero falar. Vou falando também, encaixando na ordem cronológica direitinho. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu curtir, de comentar, de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Também compartilhar com pessoas que gostem de Stephen King, que gostem de livros também. Então por hoje é só, até mais!